Prefácio. Este livro foi escrito porque, com muitas poucas exceções, cada tratado e papel, todo secreto grimório, todas as grandes palavras, em cada tópico de magia nada mais são do que mentiras sagradas, culpa jogada a esmo e linguagem esotérica inarticulada pelos crônicos de conhecimento mágico, incapazes ou sem vontade de apresentar uma visão objetiva do subjetivo. Escritor após escritor, no esforço de apresentar os princípios da magia branca e negra, tiveram sucesso em obscurecer o conjunto em questão tão prejudiciais que o estudante de magia dá asas à estupidez, empurrando uma prancheta sobre uma tábua de Ouija, ficando em pé dentro de um pentagrama esperando um demônio aparecer para ele, facilmente jogando I Ching de modo pomposo como muitos antigos pretensiosos, manipulando cartões de papel para prever o futuro que perdeu qualquer significado, indo a workshops que esmigalham seu ego enquanto faz o mesmo com a sua carteira e em geral fazendo papel de tolo para si aos olhos daqueles que realmente conhecem. O verdadeiro mago sabe que as estantes do oculto abundam de relíquias instáveis para alarmar mentes e corpos estéreis, jornais metafísicos de autoilusão e inúteis livros de regras do misticismo oriental. Antigamente, o assunto da magia e filosofia satânica foram escritos pelos olhos selvagens dos jornalistas do caminho da mão direita. A velha literatura e o produto paralelo de cérebros ulcerados pelo medo e frustração, escritos completamente desvinculados da assistência de quem realmente governa o mundo e quem, dos tronos infernais, dá gargalhadas de alegria. As chamas do inferno queimarão mais fortes incitadas com estes volumes de desinformação acumulada e falsa profecia. Aqui você encontrará a verdade e a fantasia. Cada uma é necessária para que a outra exista, mas cada uma podendo ser reconhecida pelo que é. Aqui está o conceito satânico por um verdadeiro ponto de vista satânico. Anton Sandor Lavey. The Chart of Satan. São Francisco, Valpurgisnacht 1968. Os deuses do caminho da mão direita guerrearam e disputaram em uma antiga época da Terra. Cada uma dessas divindades e seus respectivos padres e ministros tem tentado encontrar sensatez em suas próprias mentiras. A era glacial do pensamento religioso pôs um tempo limitado ao grande esquema de existência humana. Os deuses da sabedoria imunda tiveram a sua saga, e seu milênio quase se tornou uma realidade. Cada um, com seu próprio caminho, divino ao paraíso acusou o outro de heresias e indiscrição espiritual. O anel de Nibelungen lançou sua derradeira maldição, mas somente porque, quem o procurou, pensou em termos de bem e mal, eles mesmos fazendo todo o tempo o bem. Os deuses do passado se tornaram seus próprios demônios em condição de vida. Enfraquecidos, seus ministros jogam o jogo do demônio para encher seus tabernáculos e pagar a hipoteca de seus templos. Aliás, eles têm estudado há tanto tempo a honradez e só fazem desastres infelizes e incompetentes. Então, eles todos dão as mãos em unidade fraterna, em seu desespero, vão até Valhalla para seu último grande concílio ecumênico. Uma pólice próxima da florescência do crepúsculo dos deuses, os corvos da noite têm fluído adiante, invocando Loki, que deixou Valhalla sem brilho com a marca do tridente do inferno. O crepúsculo chegou. O brilho da nova luz nasceu da noite e Lúcifer acendeu, uma vez mais para proclamar, esta é a era de Satã. Satã governa a terra. Os deuses da iniquidade estão mortos. Este é o amanhecer da magia e da sabedoria pura. A carne prevalecerá e uma grande igreja será construída, consagrando o seu nome. Não muito longe deverá a salvação do homem depender de sua própria contradição. E isto será revelado pela palavra da carne, e a vida deverá ser a grande preparação para todo e qualquer deleite eterno. Regi Satanás. Ave Satanás. Salve Satã. A diatribe infernal. O primeiro livro da Bíblia satânica não é uma tentativa de blasfemar tanto quanto é uma declaração do que poderia ser chamada de indignação diabólica. O diabo foi atacado implacavelmente pelos homens de Deus sem descanso. Nunca houve sequer uma oportunidade, um trecho de ficção, para que o príncipe das trevas respondesse à mesma altura aos porta-vozes do Senhor. Os homens do passado estavam livres para definir bem e mal da maneira que desejassem, e esmagavam alegremente, verbalmente e às vezes, fisicamente, qualquer um que discordasse de suas mentiras, suas ideias de perdão, compaixão e caridade,
quando aplicadas à sua majestade infernal, se tornam um fingimento vazio, considerando também o fato óbvio que sem o seu satânico inimigo muitas religiões desmoronariam. Como é triste o quanto um personagem alegórico pode ser responsável pelo sucesso de religiões espirituais e por esses que a maioria ora as regras de jogo justo, que nunca praticam. Durante todos os séculos o diabo recebeu estas ofensas, ele nunca retrucou aos seus ofensores. Ele permaneceu como um perfeito cavaleiro durante todo o tempo. Ele mostrou ser um modelo de bom comportamento, mas agora ele sente que é tempo para gritar e dar sua resposta. Ele decidiu que é finalmente hora de cobrar a sua dívida. Agora já não são necessários livros de regras poderosos de hipocrisia. Para reaprendermos a lei da selva, far-se-á uma pequena e esbelta diatribe. Cada verso é um inferno. Cada palavra é uma labareda de fogo. O chama do inferno queima feroz, e purifica. Prossiga a leitura e aprende a lei. E nesta desolação de aço e pedras eu ergo minha voz para que vocês possam escutar. Para o leste e para o oeste eu faço minha evocação. Para o norte e para o sul eu faço um sinal proclamando, morte aos fracos, riquezas para os fortes. Abram seus olhos para que possam ver, ó homens de mentes confusas, e escutem a mim todos os milhares de incertos. Pois eu me ergo para desafiar a sabedoria do mundo, para interrogar as leis do homem e de Deus. Eu peço a razão de sua regra de ouro e pergunto o porquê e os motivos de seus 10 mandamentos. Diante de nenhum de seus ídolos impressos eu me curvo em respeito. E aquele que uma vez disse deverás para mim é meu inimigo mortal. Eu mergulho meu dedo no sangue aguado de seu impotente louco salvador e escrevo sobre suas sobrancelhas dilaceradas por espinhos. O verdadeiro príncipe do mal, o rei dos escravos. Nenhuma irmandade sagrada será verdadeira para mim. Nenhum dogma inflexível conseguirá parar minha caneta. Eu deixo para trás todas as normas que não levam ao meu sucesso e alegria terrena. Eu me ergo impassível comandando a invasão da lei do mais forte. Eu olho dentro dos olhos vítreos do seu terrível Jeová e o agarro pelas barbas. Eu ergo um machado e então racho seu crânio devorado por vermes. Eu me liberto do sepulcro formado por conteúdos doentes de filosofias vãs e gargalho com um sarcasmo cheio de ira. Observem o crucifixo, o que ele simboliza. Pálida incompetência dependurada em uma árvore. Eu questiono todas as coisas, enquanto eu fico diante as facetas infestadas e gastas de seus maiores e mais preciosos dogmas morais, eu aqui escrevo em letras queimando com escárnio. Olhem e vejam, tudo isso é uma fraude. Se juntem ao meu redor, ó. Vocês que não temem a morte, e a terra será sua, para fazerem o que quiserem. Por muito tempo foi permitido que mãos mortas esterilizassem o pensamento dos vivos. Por muito tempo bom e mal, certo e errado, vêm sendo manipulados por falsos profetas. Nenhum princípio deve ser aceito por causa de sua natureza divina. Religiões devem ser questionadas. Nenhum dogma moral deve ser dado como certo, nenhum sistema de medidas endeusado. Não existe nada sagrado em códigos morais. Como os ídolos de tempos passados, eles são também o trabalho de mãos humanas, e o que o homem fez ele pode destruir. Ele que demora a acreditar em qualquer coisa e que tudo compreende, pois acreditar em um princípio falso é o início de toda a ignorância. A obrigação de toda nova era é criar novos homens para determinar sua própria liberdade, para utilizá-la para conseguir obter o sucesso material, para quebrar os cadeados e correntes enferrujados de costumes mortos que sempre previnem o aumento das riquezas. Teorias e ideias que podem ter significado vida e esperança e liberdade para nossos antepassados podem agora significar destruição, escravidão e desonra a nós. Conforme o meio ambiente muda, nenhum ideal humano permanece certo. Sempre, então, que uma mentira construiu para si mesmo um trono, deixa que ela seja atacada sem perdão ou arrependimento, pois sob o domínio de uma irmandade inconveniente e hipócrita ninguém pode prosperar. Deixe que sofismas estabelecidos sejam destronados para apodrecerem e serem queimados e destruídos, pois eles são uma ameaça para toda a nobreza real de pensamento e ação. Que qualquer verdade que por resultados seja provada não passar de ficções vazias seja tirada sem cerimônias ao grande vazio, junto com os deuses mortos, impérios mortos, filosofias mortas e outros lixos e escombros inúteis.
A mais perigosa de todas as mentiras entronadas é a sagrada, a santificada, a privilegiada, a mentira em que todos acreditam ser um modelo da verdade. Ela é a mãe fértil de todos os erros populares e todas as desilusões. É uma árvore que possui cabeças como uma hidra com 1000 raízes e repleta de ignorância. É um câncer social. A mentira que é conhecida como mentira está quase erradicada, mas a mentira que é aceita como verdade e até as pessoas inteligentes aceitam como um fato, a mentira que foi imposta a uma criança que repousa nos joelhos de sua mãe, é mais perigosa do que uma pestilência virulenta. Mentiras populares têm sido as maiores e mais potentes inimigas da liberdade pessoal. Só existe uma maneira de se lidar com elas: cortá-las pela raiz, como é feito com qualquer câncer. Exterminar seus galhos e raízes. Aniquilá-las ou elas nos aniquilarão. Amem-se uns aos outros foi dito ser a lei suprema, mas por qual poder? Sobre qual autoridade racional o gospel do amor se apoia? Por que eu não deveria odiar meus inimigos? Se eu amá-los, não ficarei à sua mercê. É natural que inimigos façam o bem um ao outro. E o que é o bem? Pode a vítima rasgada e ensanguentada amar as mandíbulas sujas com seu próprio sangue que o destroça membro por membro? Nós não somos todos animais predadores por instinto? Se os seres humanos desistissem completamente de lutar uns contra os outros, eles poderiam continuar a existir? Não é desejo e luxúria um termo mais verdadeiro para descrever amor quando falamos em preservação da espécie? Será que o amor, descrito nas escrituras decadentes, não é simplesmente um eufemismo para o ato sexual, ou será que o grande mestre era um glorificador de eunucos? Ame teus inimigos e faça o bem a eles, que te odeiam e te usam. Não é esta a filosofia do covarde que rola e esconde a cabeça quando é chutado? Odeie seus inimigos com todo o seu coração e se um homem lhe bater em uma das faces esmurre ele na outra. Acerte ele com força e sem piedade, pois a autopreservação é a maior das leis. Aquele que oferece a outra face é um cão covarde. Pague um tapa com um tapa, escárnio com escárnio, destruição com destruição, acrescido de juros. Olho por olho, dente por dente, 4 vezes pior, 100 vezes pior. Faça de você o terror para seus adversários e quando ele partir vai ter adquirido um novo tipo de sabedoria para ruminar a caminho de casa. Dessa forma você se tornará respeitado durante todas as fases de sua vida, e seu espírito imortal, viverá não em paraíso intangível, mas na mente e nos atos daqueles cujo respeito você conquistou. A vida é o grande prazer, a morte a grande abstinência. Assim sendo, aproveite ao máximo a vida, aqui e agora. Não existe um paraíso de glorioso esplendor ou um inferno onde os pecadores queimam. Aqui e agora é o nosso tormento. Aqui e agora é o nosso momento de alegria. Aqui e agora é a nossa oportunidade. Escolha então este dia, esta hora, pois nenhum Salvador viveu. Diga para seu próprio coração: eu sou meu próprio Salvador. Impeça aqueles que querem seu mal, deixe que aqueles que buscam o seu fracasso sejam lançados para a confusão e a infâmia. Deixe que eles fiquem desabrigados antes do ciclone e depois da queda deles sinta a alegria de sua própria salvação. E então todos os seus ossos irão dizer com orgulho: quem é como eu? Não fui mais forte que meus adversários? Eu não consegui a salvação através de meu corpo e mente? Abençoados são os fortes, pois eles dominarão a terra, malditos são os fracos, pois eles herdarão as ruínas. Abençoados são os poderosos, pois serão reverenciados entre os homens, malditos são os inúteis, pois eles serão esquecidos. Abençoados são os ousados, pois eles serão mestres do mundo, malditos são os bondosamente humildes, pois eles serão esmagados pelos cascos dos conquistadores. Abençoados são os vencedores, pois a vitória é a base dos direitos, malditos são os vencidos, pois eles serão vassalos para sempre. Abençoados são aqueles que possuem punho de ferro, pois os marginais fugirão da presença dele, malditos são os pobres de espírito, pois serão dignos apenas dos cuspes de seus inimigos. Abençoados são aqueles que não temem a morte, pois seus dias serão longos na terra, malditos são aqueles que buscam uma vida de riquezas além da vida, pois eles perecerão com muitos outros. Abençoados são os verdadeiros destruidores de falsas esperanças, pois eles são os verdadeiros Messias, malditos são os adoradores de deuses, pois eles nunca serão nada além de ovelhas. Abençoados são os valentes,
pois eles alcançarão os grandes tesouros. Malditos são aqueles que acreditam no bem e no mal, pois eles são aterrorizados por sombras. Abençoados são aqueles que sabem o que é o melhor para eles, pois suas mentes nunca conhecerão o medo. Malditos são as ovelhas de Deus, pois elas sangrarão. Abençoado é o homem que possui um sem número de inimigos, pois eles o tornarão um herói. Maldito é ele que faz o bem para aqueles que fazem pouco dele, pois ele será desprezado. Abençoados são aqueles que possuem mentes poderosas, pois eles controlarão os tornados. Malditos são os que ensinam mentiras como verdades e verdades como mentiras, pois eles são uma abominação. 3 vezes malditos são os fracos cujas inseguranças os tornam vis, pois eles estão fadados à servidão e ao sofrimento. O anjo do desapontamento está acampado nas almas dos corretos. A flama eterna do poder através da alegria vive na carne do satanista.